Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios da Capitalizo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje eu pedi para o nosso setor de análise separar aqui as principais pagadoras de dividendos. Como sempre, né pessoal, sempre peço aí para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo dar um like e compartilhar e também para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, fique à vontade. Para quem não lembra o que é Dividend Yield, pessoal, Dividend Yield são os proventos pagos nos últimos 12 meses dividido pelo preço atual da ação. Então, o que ele correlaciona? Ele correlaciona o que a empresa pagou de proventos, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros proventos, em relação ao preço atual da ação. Se a empresa pagou R$10 de proventos e hoje ela está custando R$100 por ação, o meu dividend yield foi de 10%. Eu pedi para o pessoal da análise dessa vez colocar alguns ativos aqui que normalmente a gente não coloca, ou porque tem baixa liquidez, ou que são ativos que a gente não acompanha, como o caso da Whirlpool, como o caso da Unicasa, que muita gente perguntou, né? Pô, esses ativos aqui pagando os dividendos gordos, então vamos entender um pouquinho o porquê. Então tem alguns casos até que tem pegadinha, né, pessoal? Porque às vezes a empresa tem algum lucro não recorrente, a empresa vendeu um terreno, fez uma redução de capital, ou vendeu uma participação numa empresa, e ela tem o que a gente chama de lucro não recorrente ou itens não recorrentes, que não necessariamente ou dificilmente eles vão se repetir nos outros trimestres, e isso pode dar uma inflada no dividend yield, por isso que a gente não olha de maneira isolada, né? Tem que entender o porquê que a empresa chegou no lucro. Em primeiro lugar, pessoal, ficou o Whirlpool, quase 25% de yield. Para quem não conhece, a Whirlpool é dona de marcas aí como Brastemp e Consul. Eles têm 5 unidades aqui no Brasil, sendo 3 fábricas, né? Uma em Rio Claro, em São Paulo, Manaus e também em Joinville, além de 2 centros administrativos. É uma empresa grande, pelo nome das marcas todo mundo conhece, né? Tem mais de 11 mil colaboradores e eles pagaram mais de 1,5 bilhão em dividendos esse ano, até para as ações preferenciais deu em torno de R$1,06, né? O que acontece no caso da Whirlpool, que o caixa estava um pouco inflado desde a venda da Embraco. Se não me falha a memória, a venda da Embraco foi em 2018. Lembrando que a gente não acompanha muito de perto a Whirlpool, até porque eles têm um float muito baixo. O que é o float, pessoal? O percentual de ações em mercado é muito pequeno em relação ao total. Não se duvida aí que ao longo do tempo eles fechem capital também. Outra empresa que tem o float baixo é a Comgás. Muita gente perguntou também a respeito da Comgás. As ações preferenciais tiveram yield de 17,4, as ordinárias de 16,9. Para quem não conhece a Comgás, pessoal, ela é a maior distribuidora de gás natural canalizado do país. Ela atua em São Paulo, aí tem quase 2 milhões de consumidores e eles pertencem à Comgás. Então a Comgás fez o que a gente chama de fechamento branco de capital. Eles deixaram também só algumas ações, tanto que se a gente somar as ações ordinárias e preferenciais, não chega a 1% do total das ações que estão disponíveis no mercado, tá? Não tem perspectiva deles fazerem um fechamento total de capital, que seria comprar todas as ações. Eu, inclusive, fui muito tempo sócio da Comgás, né? E é um dos motivos que eu gosto da Cosan, a CSAN3, é justamente em função da Comgás estar na carteira e sempre foi uma boa pagadora de dividendos. Então ela distribui os lucros e os lucros caem lá para a Cosan, né? Então quem é acionista da Cosan acaba se beneficiando com esse pagamento de dividendos maiores. Em terceiro lugar da lista aqui nós temos a Qualicorp. A Qualicorp vende planos de saúde, né? A entrada da Redditor na empresa deu um salto, a empresa conseguiu dar um salto de governança bem importante, né? Lembrando que a Redditor tem quase 13% das ações da companhia. Inclusive o novo CEO da empresa, o Bruno Blatt, desculpa, vai dar sangue novo aí à empresa e ele era da Redditor, tá? A empresa divulgou bons resultados no primeiro trimestre. Ela naturalmente ela sempre foi uma boa pagadora de dividendos, mas no caso da Qualicorp aqui nós tivemos um não recorrente, que foi uma redução de capital, tá? Foi em torno aí de R$13,50, por isso o yield de 12 meses está um pouquinho inflado, vamos dizer assim. Depois nós temos a Comgás ordinária, aqui que eu já comentei, a BB Seguridade com yield de 16,2%. Não divulgou um primeiro trimestre muito positivo, nós tivemos uma baixa em torno de 12,9% no lucro, chegou a 882 milhões. Nós tivemos uma queda expressiva na unidade de previdência na Brasilprev.
A BB Seguridade, pessoal, também teve pagamentos de não recorrente, também teve redução de capital, mas para quem nos acompanha há mais tempo, né, inclusive ali 2017, 2018, a gente já comentava da possibilidade da BB Seguridade vender alguns ativos e também fazer redução de capital, e não se cogita que na frente eles acabem fazendo mais reduções de capital. Uma empresa que, para quem gosta de dividendos, aí vale a pena ficar de olho. Aqui nós temos a Unicasa, 12,3% de dividend yield. Ela é conhecida aí por ser dona de marcas como Delano, a Favorita, né, que são empresas de imóveis. Não é um ativo que a gente acompanha muito, mas também teve redução de capital e isso acabou dando uma inflada aqui no dividend yield, que chegou a 12,3%. Tá? A Unicasa é outra que muita gente perguntou, pô, Thiago, mas por que está pagando dividendos tão gordos assim? Justamente em função dessa questão de redução de capital. Aqui nós temos o Santander, 11% de yield na SAMB 4, lembrando que tem SAMB 3 e também tem SAMB 11, que são as ações Unity. O banco foi o que fez menores provisões, a gente espera que no segundo trimestre eles façam maiores provisões, mas de forma geral os bancos aí têm yields bastante elevados, né? Banco ABC, Banrisul, Itaúsa, Itaú, Bradesco, todos eles com yields bem elevados, né? Lembrando que na última semana o Conselho Monetário Nacional estendeu o prazo de vedação de distribuição de dividendos até o final de 2020, para o mínimo, né, que é 25%, então o máximo que os bancos vão poder distribuir é 25%. Eles vedaram também redução de capital e aumento de remuneração dos administradores e conselheiros. A gente já esperava, de qualquer forma, que os bancos seriam mais conservadores esse ano, mas isso aí chancela, né, que 2020 vai ser um ano de menores distribuições, talvez contamine 2021. Então quem pensa em bancos para pagamento de dividendos, para o final de 2021, 2022, a gente deve ver os bancos retomando pagamentos mais gordos, claro, se a situação não piorar, tá? Outra empresa que volta e meia está presente na nossa listagem aqui é a Enalta, né? Lembrando que, vamos dizer assim, hoje um dos principais riscos da empresa é o controlador, que é a Queiroz Galvão, né? Antigamente até era a QGEP, a empresa. Eles têm pagado bons dividendos aí nos últimos anos, eles têm um caixa gigante. Hoje as disponibilidades estão na casa de 1,8 bi, né? Em relação aos resultados, nós tivemos bons números em relação ao primeiro trimestre do ano passado. A receita subiu 40%, o lucro cresceu mais de 50%, mas os resultados operacionalmente não foram tão bons quando a gente compara com o último trimestre de 2019. Inclusive, nós tivemos uma queda na receita na casa aí de 28% e no lucro na casa de 25%. Lembrando que os principais ativos da Enalta, nós temos o campo de Manati, que é um dos principais campos de gás do Brasil. Eles têm 45% de participação, já é um campo mais maduro. Inclusive a Petrobras, que é uma das donas do campo, quer vender a parte dela, né? A Petrobras tem em torno de 35% de Manati, e eles têm também o campo de Atlanta, eles têm 50% de participação, que é a menina dos olhos da Enalta, tá? Então, quando a gente considera aí essa questão de Manati, o caixa, né, é bem possível que em algum momento a Enalta vá usar um pedaço desses valores aí para fazer alguma aquisição, que também seria positivo. Nós temos a Cyrela aqui, que volta e meia também está na nossa listagem, né, pessoal? Construção civil também pode ser um bom pagador de dividendos, né, principalmente quando o mercado está bastante pujante. Claro que como as ações caíram bastante, se a gente pegar da máxima até agora, a Cyrela deve estar com uns 45%, 50% de baixa. Lembrando que a Cyrela é uma das empresas mais conservadoras do setor, e é um setor aí que certamente vai sofrer com a crise, né? Mas como eu falei, em momentos que a economia está pujante, são empresas que pagam bons dividendos. Normalmente aparece na nossa listagem aqui, além da Cyrela, MRV, volta e meia aparece na listagem, e também a Exetec, né? Que hoje é a empresa que tem o maior caixa aí das empresas do setor de construção civil. E para finalizar aqui a Home, pessoal, eu não lembro a última vez que a Home tinha aparecido na listagem, eles ficaram alguns anos aí sem pagar dividendos consistentes, mas de 2018 até 2020 eles pagaram 7 vezes provento. Se não me falha a memória, foram 7 vezes de juros sobre capital próprio, né? A empresa vem divulgando melhores resultados aí de 2016 para cá. Em 2016 foi o último ano que eles tiveram prejuízo, de 2017 para cá só lucros, incluindo o último trimestre. Para quem não conhece a Home, ela fabrica tornos, centro de tornamento, CNC, injetoras e outros tipos de máquinas, tá? Eles têm 13 unidades fabris, 11 no Brasil
e 2 na Alemanha, e é uma small caps também, né, pessoal? Ela vale em torno aí de 710, 720 milhões de reais. Então, para quem gosta de small caps e de empresas que têm aumentado o pagamento de dividendo nos últimos anos, aí vale a pena ficar de olho na Home, tá certo, pessoal? Só queria fazer essa ressalva aqui que eu queria comentar a respeito da Whirlpool, da Comgás e da Unicasa, porque tinha muita gente nos perguntando aí nas últimas semanas. Como sempre, eu lembro que dos nossos produtos de ações, nós temos o Invista em Ações, que são as recomendações de longo prazo, incluindo uma carteira de boas pagadoras de dividendo e também empresas que têm potencial para aumentar o pagamento de dividendos nos próximos anos. Nós temos o Carteiras Capitalizo, que são as recomendações do Invista em Ações, do Top Fundos e do Top Renda Fixa, para quem quer montar carteiras diversificadas de investimentos. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazo, que é um foco mais especulativo, day trade, swing trade, mas também tem as recomendações do Invista em Ações. E o Capitalizo Completo, que são todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar aqui na descrição também para quem quiser conhecer o nosso blog, lista o canal do Telegram, os e-books, os relatórios grátis, além de todos os nossos contatos aí para quem quiser bater um papo com a gente. Tá certo, pessoal? Um abraço a todos e até mais.